graça e a paz do Senhor, mais uma vez a vocês, que bênção, como tem sido precioso esse tempo, né, irmãs? Deus está falando tanto conosco desde ontem, com mensagens tão profundas, tão poderosas, tão diferentes, mas tão certeiras naquilo que nós precisamos ouvir. E, mais uma vez, nós estamos aqui para ouvi-lo, né, nesse tempo, ainda dessa tarde, e o texto e o tema desta palavra de agora à tarde, nós temos escolhido, são filhas de Sara, mulheres de honra e gratidão. E o texto base é aquele que a gente já está até na camiseta, né? De 1 Pedro, com acréscimos de alguns versículos, a partir do versículo 5, capítulo 3, versículos 5 e 6, pois foi assim também que no passado costumavam enfeitar-se as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita a seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Amém? Em algumas versões está da qual vocês se tornarão filhas, né, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Essa versão, ela traz no original da qual vocês se tornaram filhas. E eu gosto dessa versão porque, na verdade, em Cristo nós já nos tornamos filhas de Sara. Amém? Nós já nos tornamos. Então, algumas irmãs me perguntaram com curiosidade sobre o tema, né, dessa conferência. Por que filhas de Sara, né? Irmãs, quando Deus me deu esse tema, eu estava numa caminhada com Ele, num daqueles dias de retiro com Deus, e eu falei ao Senhor, Senhor, nossa conferência se aproxima, eu gostaria que o Senhor nos desse um tema. Eu não sei sobre o que falar, nem sei o que as irmãs, o que as suas filhas precisam, Senhor. O que o Senhor quer que elas ouçam, o que é que nós precisamos falar. E Deus trouxe tão claramente, é quase como uma voz forte na minha mente. Filhas de Sara. Aí eu falei, filhas de Sara? Senhor, eu estranhei um pouco, porque eu nunca havia participado de nenhum evento, nenhuma conferência, congresso de mulheres com esse nome. E eu pensei, filhas de Sara, tem Esther, tem Maria, tem tantas mulheres, né? Eu pensei em falar em Sara. E eu tentei até pensar em outros temas, mas não adiantou. Dias e dias, esse tema martelando na minha mente e o Senhor falando, é esse tema. E quando eu comecei a meditar na nossa personagem, era um turbilhão de palavras, de situações, de coisas, de ensinos. Eu falei, meu Deus, eu não sabia que tinha tanta coisa para se falar em Sara, com a vida de Sara. E confesso que eu não iria me lembrar dela, possivelmente, se não fosse o Senhor. Então, eu creio que é do coração dele que nós estejamos realmente ministrando essa palavra. Eu, conversando sobre isso com algumas palestrantes, né, alguns dos palestrantes, essa convicção foi a mesma no coração deles. Inclusive, a missionária que vai pregar hoje à noite, Madali, ela falou, Mira, que tema forte. Eu já preguei no Brasil inteiro e muito no exterior também, mas eu nunca ouvi e nunca participei de nenhuma com esse tema. E ao estudar sobre isso, ela falou, eu fiquei tão impactada. Eu acho que deve ter estudo nesse assunto de Sara para 1 ano. Eu falei, uau, ela já sentiu até mais do que eu, né? Então, eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você, de forma poderosa, nesse tempo, amém? Olha, eu já vivi muitas décadas a mais do que muitas de vocês aqui. Alguém perguntou ali se eu dormia no formol. Uma irmã querida, né, que queria me alegrar agora no intervalo, né? Mas a verdade é que é quase isso mesmo, irmãs.
Então, eu já vivi muitas décadas a mais que muitas de vocês aqui. Posso garantir para vocês que tem havido muitas mudanças desastrosas nos conceitos, valores, princípios e práticas das pessoas e principalmente das mulheres nessas últimas décadas. Mas eu vejo assim que nesses últimos 20 anos houve assim uma mudança muito, mas muito grande dentro da nossa cultura. E eu fico pensando que nesses últimos 20 anos, meu Deus, são coisas tão aceleradas e tão ousadas e assustadoras. E eu penso assim, nesses últimos... Quem tem menos de 20 anos aqui? Olha, tem bastante meninas aí, ó, com menos de 20 anos, né? Então, imagina, essa geração que já nasceu nessa cultura, né, que está andando de acordo com esse padrão mundano, se não conhece a palavra de Deus, como faz? Vai viver da mesma forma, vai pensar da mesma forma e vai praticar as mesmas coisas. Então, por essa razão, Deus quer falar a nós e nos revelar a verdade da palavra. Esta Bíblia, irmãs, é a verdade. Ela é a pauta para a nossa vida, em todos os aspectos. Eu me baseio nela desde pequenininha. Eu aprendi a me apaixonar pela palavra de Deus. Essa palavra para mim é rica, é preciosa, é poderosa. E eu não quero fazer e busco não fazer nada se não for pautado por essa palavra. Ela é o prumo para a nossa vida. Não só aqui, mas para a nossa vida espiritual e eternal. Então, ela é um prumo. Nós temos que construir a nossa vida através desse prumo. Eu lembro que eu era pequenininha, meu pai trabalhou com obras, e ele falava assim, eu falava, pai, para que serve esse negócio que pendura aí no prédio? Ele construiu muitos prédios em São Paulo. E ele falava assim, isso chama-se prumo. Você tem que construir a obra neste prumo, porque se você não constrói no prumo, esse edifício pode cair, pode ruir. Eu falei, nossa. E depois lendo a palavra, no Salmo 139, que fala sobre a palavra, né? Que ela é tantas coisas, que ela é mais doce que mel, ela fala que é o prumo. E realmente, irmãs, nós precisamos ter os princípios de Deus para as nossas vidas, ou nós vamos ser realmente engodados, levados por esse turbilhão de mentiras, de valores do mundo, que é dirigido pelo príncipe, né, que é Satanás, e a gente não vai perceber o quanto nós estamos nos distanciando daquilo que Deus criou para ser para nós, daquilo que Ele tem como propósito para cada uma de nós. Amém? E são tantos assuntos importantes que poderia falar sobre Saara. E eu falei, Senhor, o que eu falo sobre Saara? Eu achei maravilhoso a mensagem do pastor Marinho ontem, né? Que direção para falar de Saara para nós, de uma forma tão desafiadora, tão linda. E hoje com a pastora Verusca também, né, de uma forma diferente, sobre a promessa. Que coisa linda, que maravilha, como acalenta os nossos corações. E o Senhor me trouxe para falar de um assunto que é de muita necessidade também, que nós ouçamos. Eu creio que Saara já foi nos apresentada aqui de várias maneiras, sendo uma mulher de fé, né, como a esposa de Abraão, chamada por Deus para gerar filhos em todos os povos, reis, né? E mesmo diante de incertezas e situações extremamente difíceis, ela escolheu honrar o seu marido e confiar no Senhor. Então, eu quero falar sobre esse assunto com vocês hoje, no aspecto dela como esposa, como mulher. Eu sei que muitas aqui são casadas e temos muitas não casadas também, e o assunto é para ambas, porque todas nós precisamos conhecer o que é um relacionamento conjugal. E maravilha quando você pode saber um pouco melhor antes de entrar num relacionamento conjugal, né? Porque muitas de nós talvez tivessem errado menos, tivessem feito as melhores escolhas, se conhecesse um pouco mais da palavra, conhecesse um pouco mais do assunto também. Então,
Sara, apesar de ser uma história do Antigo Testamento, está registrada no Antigo Testamento, ela é citada no Novo Testamento. Então, é um personagem muito importante. Na galeria da fé, dos homens e mulheres da fé, ela está registrada. E Deus continua a se alegrar com mulheres assim como Sara. E eu tenho certeza que há muitas aqui que alegram o coração de Deus. E eu quero crer que todas nós que vamos sair daqui dessa conferência, vamos sair alegrando o coração de Deus. Amém? E nós podemos ter Sara como exemplo. Então, nós vamos buscar quais são, ou qual é o exemplo de Sara que nós, como filhas de Sara, podemos seguir. Quando a Bíblia fala de sermos filhas, diz respeito a nós sermos parecidas, semelhantes, né? Muito parecidas com a mãe. Acho que toda filha parece com a mãe. Mesmo aquelas que não querem parecer muito, vão parecer, né? Eu pareço muito com a minha mãe, não só fisicamente, mas em vários aspectos. Assim, eu olho e falo, meu Deus, até essa coisa ruim eu herdei. Ih, essa mania, eu também tenho, ai, Senhor. Eu tinha uma professora de espanhol, e tinha muita menina, e ela falava assim, meninas, vocês querem saber como é que vocês vão ficar quando ficarem mais velhas? Ah, sim, professora, como é que é? Olhem para as suas mães. Aí muitas falavam, outras falavam, Ai, não sei porquê, né? Mas, na verdade, é isso. Nós parecemos muito com os nossos pais, herdamos muita coisa, né? E Sara foi mãe de povos, dos quais, né, um deles nós fazemos parte. E um dos aspectos que nós podemos seguir Sara, termos nela um modelo, é na questão da honra no relacionamento com o seu marido, com o seu esposo. Deus, irmãs, nos deu um marido para honrar. Amém? Nossa, que maravilha ouvir. Amém, muitos améns. Glória a Deus por isso, né? Irmãs, lá em Gênesis 2:18, a mulher é fruto do sonho de Deus, da obra de Deus. Deus não nos criou completamente prontas, mas Ele quer que nós possamos crescer a cada dia, sermos abençoadas, sermos aperfeiçoadas a cada dia. E Deus entregou nas mãos dessa mulher um homem para honrar. A primeira mulher nasceu casada. Ela nasceu casada, não é verdade? Já estava lá o esposo quando ela saiu. Aconteceu, ela já estava lá, o esposo dela, né? Alguém pode falar assim, ai, que bom, né? Não é o meu caso. Está tão difícil. Deus não criou uma adolescente, mas por isso eu também acho que adolescente não tem que casar. Criou uma mulher. Deus criou uma mulher idônea. Ele falou, vou fazer uma companheira que seja idônea, que seja capaz, que seja madura, para acompanhar este homem, para ajudar este homem. Então, temos vários adolescentes aqui, né? As jovens e adolescentes aqui presentes, se preparem para o casamento. Essa adolescência é um tempo para você se preparar, para você estudar, para você se capacitar, né? É verdade que, alguns anos atrás, as mães preparavam as filhas para o casamento, né? Além dos conselhos que elas davam, preparavam, você tem que começar a cozinhar, vamos cozinhar, isso aqui, faz assim, né? Ensinava a cozinhar, costurar, ensinava a bordar, e fazer uma série de coisas que possivelmente iam ser úteis no seu lar. E isso foi passando, mudando, e realmente hoje acho que pouquíssimas pessoas se importam com isso, né? Mas é muito bom, viu, irmãs? Você pode estudar, pode fazer todas as coisas que você quer, trabalhar fora, como eu também trabalhei muitos anos fora, mas não deixem de aprender também essas coisas, porque é muito importante um lar ser aconchegante, um lar ser organizado, gostoso, cheiroso. É um lugar onde é um oásis para a família que chega do trabalho, para o marido cansado.
Não vê a hora de chegar em casa, naquela casa gostosa, tranquila, gostosa, que ele pode sentar, saber onde é que estão as coisas, né? Mas não aquela casa toda desorganizada, bagunçada, que ele chega, não sabe nem onde que está. Você viu meu chinelo, você viu meu sapato, onde é que está minha camisa? Nossa, não tem uma camisa limpa. Então, é muito importante que nós também, como mulheres, saibamos que são funções nossas e nós precisamos aprender. Então, aproveite, adolescente, não fica só aprendendo a se maquilar, a se embelezar, porque é algo que as pessoas preocupam muito, né? Para se casar. Estarem belas, atraentes, bonitas, é importante, mas isso não é tudo, até porque a beleza se esvai, né, se desvanece com o tempo, com o passar dos anos, e algumas coisas precisam ser maiores do que isso. O marido, irmãs, ele tipifica Cristo, e a mulher tipifica a igreja. Paulo fala sobre isso, Pedro fala sobre isso. Então, as mulheres, elas têm que entender que a relação delas com o marido é como a relação da igreja com Cristo. Quando nós entendemos isso, é uma relação tão gostosa, uma relação... Como é que você se relaciona com... Não é bom se relacionar com Cristo? Você se submete a Cristo com tristeza, com angústia, com dor? Não, eu amo fazer a vontade de Cristo, eu quero saber o que Cristo gosta, né? Eu honro a Cristo. Então, o relacionamento nosso é semelhante, é um tipo de relacionamento que Paulo compara, né, de Cristo com a igreja. E isso é lindo. Então, Sara, ela tratava Abraão com reverência, chamava de Senhor, meu Senhor. Era uma forma cultural, irmãs. A gente olha isso e fala assim, nossa, que horror, chamar de meu Senhor, né? Mas era uma forma cultural de expressar um respeito profundo, uma admiração profunda por aquela pessoa. Honrar o marido é reconhecer a liderança dele, com sabedoria, com amor, sem perder o valor pessoal. Sara era uma mulher forte, era uma mulher de estirpe, era uma mulher de personalidade íntegra, mulher de fé. Mas ela sabia que era importante honrar o seu marido. E a honra no casamento, ela traz bênção. Mas a desonra, irmãs, ela traz consequências. E eu presencio, infelizmente, muitas mulheres desonrando os seus esposos. Muitas mulheres desonrando o esposo. Eu tenho uma mãe que sempre honrou o marido. É interessante que meu pai falava assim, Mira, acho que nunca vai casar, porque ela é muito independente, ela trabalha fora, fez faculdades e não sei o quê, e vai, e vem, e viaja, né? Acho que ela não vai casar. Isso é difícil, ela é muito independente. Mas meu pai, ele se esquecia que o relacionamento dele com a minha mãe foi um modelo para mim. E eu sabia que, apesar da minha independência, da minha personalidade forte, eu entendia muito bem a importância de submissão em amor. Eu conseguia também saber, pela palavra, o que é que Deus se agradava em uma mulher. E a minha mãe sempre soube disso. Ela era uma mulher que honrava o seu marido. E eu via que aquela honra que ela tinha pelo meu pai só fazia com que o amor dele crescesse ainda mais por ela. Então, era uma relação tão linda, sabe? Um círculo saudável de relacionamento, onde um amava mais e o outro respeitava ainda mais, e o outro ainda amava mais e o outro respeitava mais. E uma relação gostosa. E eu vi isso a vida inteira. Ela não era perfeita, nem meu pai perfeito. Não, todos eles tinham os seus problemas, os seus defeitos, mas essa relação era uma relação forte, uma relação de laços fortes, feitas no Senhor. Então, ter modelo é importante, irmãs. Agora, você pode não ter tido um modelo como eu tive. Aliás, você pode ter tido um modelo completamente avesso, né? Totalmente diferente desse. Crescido num lar onde realmente sua mãe não respeitava o seu pai, não havia respeito da parte de nenhum dos dois. Mas isso não importa.
Deus hoje é o seu pai. E Ele se importa tanto com você, que Ele deixou tudo aqui registrado. Muitos modelos para que você possa seguir. Para que você possa ser abençoada e ter um casamento feliz. Amém? Nossa, nós vamos... Tem uma peça que vai ser aqui... quase uma peça. Que vai ser colocada à noite, falando de Sara. E vai citar algumas outras mulheres da Bíblia. Tem muitas mulheres que nós podemos ter modelo nelas, né? Então, é nessas que nós temos que focar, irmãs, porque eu vejo que hoje as mulheres, elas têm imitado pessoas que elas não deveriam imitar, né? A luta da mulher pela igualdade tem desviado a mulher para um lado oposto daquilo que Deus pretendia quando criou. O feminismo, ele tem pregado o contrário do que Deus prega, do que Deus gerou, do que Deus fez conosco, sabe? O feminismo, ele tem pregado, tem deixado a mulher à mercê de propósitos do inimigo. Essa geração tem estado debaixo de um espírito de engano. E as mulheres têm sido colocadas de uma forma tão feia, que tem denegrido o valor delas, tem diminuído o seu valor. A maneira como elas falam, como se apresentam. É bonito mulher falar palavrão hoje, né? É totalmente aceito. A gente fica horrorizado de ver os modelos que estão por aí de mulheres e que são elevadas, são influencers. E quantas das nossas irmãs e jovens e adolescentes estão seguindo influências desse tipo? Que são inspiradas pelo inferno, pelo inimigo. Então, essa geração está debaixo disso. Por isso que Deus quer que você, jovem, que você, adolescente, você conheça essa palavra, você conheça os valores de Deus, porque você é filha de Deus. Amém? Então, cuidado, irmãs, cuidado para não ir atrás desses conselhos. O Salmo 1 fala o quê? Bem-aventurado, vou colocar no nosso feminino, né? Bem-aventurada a mulher que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei dele medita dia e noite. Como é que você será, se assim fizer? Será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer vai prosperar. Aleluia! É isso, irmãs. Cuidado com essas influências, cuidado com esses TikTok, cuidado com essa mídia que está contaminando o coração até das nossas crianças. Meu Deus, eu tenho ficado... Nós que trabalhamos com crianças, eu fico horrorizada de ver os pais dando celular nas mãos das crianças pequenas que não sabem... Estão com o seu cérebro em formação para ser contaminado por tanta coisa. Nós temos hoje as crianças de 9, 10 anos, 8 anos já com acesso à pornografia e correndo riscos sérios com esse celular de até serem usadas por pedófilos. Então, um alerta. Irmãs, acordem em nome de Jesus. Cuidem dos seus filhos. Faça o que Deuteronômio fala. Essa palavra que hoje te ordeno estará no teu coração, e você inculcará nos seus filhos, andando pelo caminho, ao levantar, andando pelo caminho, ao deitar, sabe? Fale a palavra, ministre a palavra. Como é que você vai fazer isso? Conhecendo, porque se você conhece essa palavra, ela vai sair da sua boca naturalmente. Naturalmente. Não, filho, isso aqui é porque Deus criou assim. Não, isso aqui é porque... Olha que lindo que Deus fez. Olha que maravilhoso que Deus... Olha que dia lindo o Senhor fez. Olha com o sol. Olha, e vai falando. Tudo é Deus, é Deus, é Deus. Ele tem que entender. Porque a criança, ela está sendo formada desde pequenininha na sua mente.
O nosso cérebro, ele nasce com nada. O único sentimento, provado já pelos cientistas e esse pessoal que estuda, como é que é o pessoal que estuda neurocientistas, que estudam o cérebro. Eu gosto de assistir essas palestras. Já constataram que o nosso cérebro só nasce com um sentimento. O resto é tudo colocado na infância, pelo aquilo que recebe vendo, ouvindo, sentindo. Então, do ambiente, das falas, né? Mas o único é de pertencimento. Pertencimento. E muitas crianças estão pertencendo ao celular, estão pertencendo à mídia, que está contaminada. Então, irmãs, acordem, né? Em nome de Jesus. E o seu marido, voltando para os nossos maridos, ele é autoridade delegada por Deus. Seu marido também faz parte do corpo, certo? Então, antes dele ser seu marido, o que ele é? O que ele é antes dele ser seu marido? Seu irmão. Seu irmão em Cristo. Aleluia! Meu marido é meu irmão em Cristo antes de ser meu marido. Até porque eu o conheci, realmente, ele não era meu marido, ele era meu irmão em Cristo. Eu conheci ele numa vigília de oração. Não tem lugar melhor para você conhecer o seu marido do que numa vigília de oração. Que homem que vai estar lá na vigília de oração? É um homem de Deus, um homem que gosta de orar, um homem que está buscando a Deus. Não é não? É, assim. Aí você fala, tem que honrar. É autoridade. Ela fala isso porque ela é esposa do Marinho. Pastor Marinho. Pastor Marinho, é fácil ser mulher do seu pastor Marinho. Pergunta para a mulher dele. Não, meu marido é um homem maravilhoso, né? Mas apesar dele ser um homem íntegro, um homem de Deus, um homem comprometido com o Senhor, com o reino dele, também tem seus defeitos. É um homem natural, né? Como todos os outros. Aí você pode falar assim, então para Sara, mas para Sara não. Para Sara, esposa do Abraão, pai da nossa fé, era fácil para ela falar, sim, Senhor. Eu às vezes falo para o meu marido, né? Ele fala assim, Mira, não, isso aí não, Mira. Ou então, faz isso aqui. Eu falo, sim, Senhor. Mais alguma coisa, Senhor? Claro que eu falo brincando, né? Meio irônica. Mas, na verdade, no fundo, eu acho tão gostoso falar assim, sabe? Que é mesmo. É gostoso. Sabe que Sara, quando casou com Abraão, ele ainda não era o pai da fé. Ele era um homem comum. Mas era um bom homem. Se não fosse, Deus não tinha chamado e tinha dado essa grande missão para ele. Não é verdade? Mas, mesmo Abraão, e mesmo depois que ele estava com o título de pai da fé, ele colocou Sara em umas situaçõezinhas difíceis. E até perigosas. Para quê? Para se livrar. Para livrar a pele dele, ele colocou Sara em situações terríveis. Mas Sara confiou naquele que poderia cuidar dela, que é o Senhor. Sara sabia que podia confiar em Deus, esperar naquele que tudo pode, que prometeu nos ajudar e nunca nos abandonar, irmãs. Por que você reclama muitas vezes do seu esposo? Vai para aquele que tudo pode, que pode transformar o seu esposo, que pode mudá-lo. Quantas vezes algumas coisas me irritavam no meu relacionamento, no meu casamento, que Marinho fazia, né? Somente deixar o sapato, o chinelo, tudo no caminho. Teve um dia que eu peguei, eu cansei de guardar, eu peguei e fui chutando. Aí fui chutando. E eu não imaginava que ele ia voltar porque tinha esquecido alguma coisa.
E ele me pegou chutando o sapato dele, a bola. Ah. Vocês veem que a nossa casa não é muito diferente, às vezes, da sua. Né? Mas ele falou, nossa, amor, você está chutando meus sapatos. Falei, não, é que eu estava com uma dor nas costas, que não dava para catar hoje. Aí que vergonha. Mas, às vezes, né, algumas coisas irritam você. Ira você. Normal, nós somos normais também. Mas eu aprendi a levar até essas pequenas coisas, irmãs, que me irritavam para o Senhor. Senhor, o Senhor me deu esse marido. Eu pedi o Senhor me deu. Isso me irrita tanto, Senhor. Por favor, muda meu marido, faça ele fazer assim, assim, assim. Muitas vezes, irmãs, eu pedi muitas coisas para que Deus mudasse meu marido. E sabe o que aconteceu? Deus mudou muitas coisas. E muitas coisas Ele mudou em mim. Porque às vezes, irmãs, nós é que precisamos ser tratadas em algumas situações. Não é verdade? Então, Deus trata conosco também de muitas maneiras. Mas o que entristece o coração de Deus é ver uma esposa desonrando o seu marido. Nós não podemos imitar o mundo. O mundo prega desprezo, vingança, né? Hoje as mulheres têm que ser empoderadas. Só se fala em empoderamento da mulher, né? Tem que ser empoderada, independente, autônoma, mulher de sucesso, inteligente, muito mais capaz que o homem. As mulheres são muito mais capazes que os homens, elas fazem muito mais que os homens. Então, eu sei que existem mesmo muitas mulheres que têm um QI mais elevado que muitos homens. É verdade. Outras tiveram maiores oportunidades na vida de estudar, de se preparar, não é? E aí estão, às vezes, num nível um pouco mais acima do que eles. Outras até ganham mais do que o seu marido, ok? Mas e essas coisas não podem tomar o lugar do seu coração para deixar você orgulhosa ou te colocar numa posição acima do seu esposo. Você foi chamada para ser adjutora, ajudadora. Você deve louvar a Deus por essa condição que Ele te deu para você poder ajudar esse homem a crescer, a alavancá-lo e a fazer com que vocês juntos possam conquistar sonhos, conquistar coisas que vocês gostariam. Então, como mulheres cristãs, nós temos que agir diferente daquela que não conhece a Deus. Quando a mulher inverte os papéis, ela quer ela ser a cabeça, ela quer dizer a última palavra, nós estamos totalmente contrárias ao que Deus espera de nós. E nós estamos desonrando ao próprio Deus. Então, quando você desonra o seu marido, você também desonra a Deus. Porque Deus estabeleceu que ele seja a autoridade e o cabeça. E a verdade é quando você assume papéis que seriam do seu marido, coisas que eram inerentes a ele, tudo você resolve, você passa a frente. Não, você não dá conta, dá licença. Você não resolveu isso, então daqui que eu vou resolver. O quê? Você não pagou isso não? Daqui que eu vou pagar. Né? Quando você começa a fazer isso, sabe o que acontece? Você tira toda a autoridade do seu marido, você desonra e você traz para você um peso que não é seu. Eu lido com muitas mulheres e casais e às vezes as mulheres falam: ah, pastora, mas se eu não fizer, ele não faz. Ah, porque mas se eu não acontecer, a casa cai. Eu falo, então, deixa cair. Que caia. Vai cair na cabeça dos dois, mas deixa cair. Porque uma hora ele tem que assumir a posição. Porque quanto mais você assume aquilo que seria papel dele, menos ele vai fazer. Você vai enfraquecendo. Toda mulher muito empoderada, ela vai enfraquecendo aquele homem. Ela enfraquece, ela anula aquele homem que está ao lado dela. E
cada vez mais ela vai ter que assumir aquilo que seria a responsabilidade dele. E sabe o que acontece? Você não vai fazer o que o pastor Marinho falou ontem. Ficar leve, livre, solta, tranquila, dormindo na sua rede espiritual. Não dá, porque você tem que resolver todas as coisas que seu marido não resolve. Então, nós sabemos que é importante você ajudá-lo, mas você tem que afirmar. Muitos homens, sabe, cresceram ouvindo que eles não eram nada, que eles eram muito burros, incompetentes, que os irmãos dele eram melhores do que ele. Quantos maridos podem ter ouvido essas coisas quando criança? Cresceram assim, com um complexo de rejeição, de incapacidade, e casaram-se temendo que não fossem bons esposos, não fossem bons pais. E ao se relacionar com uma mulher que acaba enfatizando isso na vida dele, ele acaba se tornando ainda mais incapaz. Mas quando ele tem ao lado uma mulher que o anima, que o inspira, que o encoraja, que o afirma, não, meu amor, você vai conseguir. Isso é só um período, você vai, eu tenho certeza. Não, estuda isso aqui, olha, eu tenho certeza que você vai conseguir. Você é um homem inteligente. Você não precisa mentir nas características do seu marido, nas qualidades, mas você pode descobrir quais ele tem e afirmá-lo nas que ele tem. E aí você vai ver que ele vai ficar que nem um sapo. Você vai afirmando e ele vai se inchando assim. Eu sou, é ele, eu sou ele, é esse cara. Não é? É. Teve um casal que estava numa situação difícil e a esposa falou comigo e ela disse, não, eu vou deixar, eu não dá mais, agora eu separo mesmo, estou cansada. Eu disse, mas você está cansada do quê? Por quê? E ela foi dizendo o cansaço. Eram todas um cansaço que não era dela. Ela estava assumindo tudo para ela. Falei, olha, só tenho uma triste notícia, você vai se separar, mas o cansaço vai continuar, porque tudo isso você vai continuar fazendo, ainda mais, porque aí você vai ter que cuidar dos seus filhos, porque vai ficar com você. Não é uma boa ideia. E conversando com ela, aconselhando na palavra, disse a ela, afirma o seu marido, alguma vez você já fez isso? E disse para ele, olha, você vai conseguir, eu admiro você, eu casei com você porque eu sempre te admirei. Eu escolhi você para meu esposo. Você afirmou esse homem? Quantas vezes você fez isso com ele? Quando ele estava acabado, você chegou e acabou com ele de uma vez. Quando ele saiu para uma entrevista que voltou sem conseguir, você não consegue nada mesmo, tá louco? Acho que vou ter que eu fazer. E essa irmã, ela foi e fez, graças a Deus, porque muitas irmãs a gente fala e ela sai e faz totalmente diferente do que você falou. Mas essa saiu e ouviu realmente a palavra e fez exatamente isso. Sabe o que aconteceu? O casamento mudou. E ela ficou mais leve. E foi uma bênção. E os filhos foram beneficiados com essa mudança. Então nós precisamos, irmãs, ter sabedoria, porque a mulher não foi designada a ela essa função. Mas tem uma função que a palavra fala que a mulher deve ser. Ela edifica a sua casa. A mulher sábia edifica a sua casa. A tola derruba com as mãos. Sara, essa era a mulher. Essa mulher sábia que buscava em Deus a sabedoria, o discernimento para cada situação. Se o seu marido for respeitado, honrado, afirmado por você, você vai possivelmente quebrar barreiras na vida dele, vai curá-lo de muitas feridas do passado e você vai ver um novo homem. E se ele não for crente, ele será convertido ao Senhor, vendo a sua atitude, porque é isso que Pedro fala nesse texto. Um pouco antes, nesse mesmo capítulo, ele vai falar
que a mulher que tem um marido que não conhece a Deus, não crente, ele vai ser tocado pela atitude da mulher, pela maneira que ela se comporta, que ela fala, que ela age. Que coisa linda, irmãs. Olha o poder que você tem na sua mão, que Deus te concedeu, de edificar uma casa, um lar abençoado, saudável. Meu marido falou da revista Seleções, né, ontem, da Richard Dice. A gente gosta de ler Seleções. Minha mãe assinava Seleções, agora é Marinho que assina. Tem muitas histórias de acontecimentos reais. É uma revista de origem americana, né? Mas essa é brasileira, Seleções, agora. Mas vem muitas histórias de lá também. Mas uma história das Seleções é que um certo país, os homens pagavam, para ter a sua esposa, eles pagavam em vacas. Então, uma esposa bonita, apresentável, assim, valia lá umas 5 vacas. Gostei da risada, né, irmã? Então, assim, pagava para o pai, né? Olha, eu tenho aqui 5 vacas pela sua filha. Mas tinha uma moça que não era assim, aquelas coisas, sabe? Era meio assim, não era tão bonita, meio sem gracinha, não era carismática. E um rapaz se apaixonou por ela e chegou para o pai e disse assim: olha, eu pago 20 vacas pela sua filha. Ninguém nunca tinha visto ninguém pagar 20 vacas por uma esposa, ainda mais que não era aquelas coisas assim, né? Segundo os padrões. E aí o pai ficou feliz da vida, né? Mas o povo ficou falando: que isso, esse cara está maluco, pagar 20 vacas para essa mulher, meu Deus. Só que essa mulher, ela se tornou a mulher. Ela se sentiu tão valorizada por aquele homem, tão amada, que ela honrava esse homem, ela cuidava desse homem, cuidava daquela casa. Aquele homem foi assim tão abençoado, ele se sentia tão feliz, ele ficou tão conhecido no meio dos amigos, pela felicidade, pela maneira como ele se relacionava, e aquela mulher se tornou tão linda aos olhos de todas as pessoas, por causa do valor que foi dado a ela. Então, mesmo que você ache assim, que seu marido não valha 2 vacas, eu acho que tem algumas até que ia dar de graça mesmo, né? Oh, Jesus, tem misericórdia. Oh, glória! Se você acreditar nele, irmã, e você confiar em Deus, você vai ver o milagre de Deus na vida desse homem. Amém? Vai ver, irmã, eu digo para você, você vai ver. Eu tenho presenciado muito isso, muito, em muitos lares. Então, o exemplo de Sara, que nós podemos seguir, é de honrar e também de nos submetermos ao nosso marido, reconhecendo a autoridade dele. A serpente enganou a mulher para levá-la a fim de tirar a autoridade do homem. Quando a serpente convenceu Eva de comer a fruta que Deus havia dito para Adão que não era para comer, a intenção de Satanás era tirar a autoridade de Adão. Está aí, ó. Sua mulher é que manda, ela que comeu. Deus falou para não comer, mas ela comeu. E ainda deu para ele, né? Começou lá, irmãs, começou lá o negócio. E o pecado, né? O pecado é que fez com que todas as coisas fossem atravessadas. Mas Deus espera, através de Cristo, que nós sejamos resgatadas à posição original para a qual Ele nos criou. Amém? É isso. É isso. É essa mulher que nós vamos ser em nome de Jesus. Amém? Então Pedro fala
aqui nesse texto, né, de 1 Pedro capítulo 3, eu peguei a versão da mensagem de Eugene Peterson, porque eu acho tão bonita a maneira como o Eugênio Peterson coloca, às vezes, as palavras. Não é, ele nem deu o nome de Bíblia, ele deu a mensagem. Ele passou 10 anos transcrevendo a Bíblia, traduzindo para essa linguagem. Mas veja, esse mesmo texto que está aqui em 1 Pedro capítulo 3, que diz: do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher. Esse mesmo texto, na mensagem, diz assim: o mesmo vale para vocês, esposas. Sejam boas esposas, cada uma para o seu marido, atenta às necessidades deles. Há maridos que, mesmo indiferentes à palavra de Deus, poderão ser cativados pela vida da beleza santa de vocês. O que importa não é a aparência exterior, o estilo do cabelo, as joias, o corte da roupa, se você é magra, se você é gorda, mas sim a sua atitude. Esse foi o meu acréscimo, tá? Mas sim a sua atitude interior. Cultivem a beleza interior do tipo gracioso e gentil que agrada a Deus. As mulheres santas de antigamente eram lindas na presença de Deus desse modo, e eram boas e leais aos maridos. Sara, por exemplo, tratava Abraão como meu querido marido. A expressão meu Senhor, hoje podemos entender que seria essa: meu querido marido. Vocês serão verdadeiras filhas de Sara, se fizerem o mesmo sem ansiedade e sem acanhamento. Amém? Que lindo, né, irmãs? É lindo. Então, a palavra submissão, muitas vezes, ela causa até arrepios em algumas mulheres. Ai. Para as feministas de plantão, então, meu Deus, que é isso? Submissão? Nossa, isso é machismo. Né? A submissão de Sara, irmãs, não era passividade. Não era uma cordeirinha que ia para o matadouro. Não, não é isso, não. Era uma atitude voluntária de cooperação e de profunda confiança no Deus que ela servia. Amém? Ela acompanhou Abraão para uma terra totalmente desconhecida. Fico pensando, eu me colocando no lugar. Mira, vamos embora. Para onde? Sei não. Deus mandou a gente sair e ir para uma terra que Ele vai mostrar. Como assim vai mostrar? Onde é? Fica para que lado? Né? Eu acho que muitas de nós iríamos ficar meio intrigada com essa situação, né? Sara teve que abdicar, largar a sua família, os seus familiares, a sua casa, sabe, tudo que ela tinha, as amigas, e ir para um lugar que ela não sabia. Ela confiou, como Abraão, no Deus Todo-Poderoso. Eu penso que algumas vezes, pelo fato de Deus pedir para a esposa seguir a liderança do marido, ela fica pensando, acho que Deus tem alguma coisa com essas mulheres, não sei não. Acho que Deus tem preferência pelos homens. Não é verdade, irmãs. Você precisa entender a sua identidade de filha amada. Já é tempo de nós, como filhas de Deus, reconhecermos o quanto nós significamos para Ele. Você é menina dos olhos de Deus. Deus se importa com você, assim como se importou com Sara. O segredo de ter uma boa autoestima, uma boa autoimagem, está em nós reconhecermos o quanto nós somos amadas pelo nosso Deus. É isso. Isso é importante. Muitas meninas se jogam nos braços do primeiro rapaz que aparece, que fala uma coisinha bonitinha no seu ouvido. Por quê? Porque não sabe quem é. Não sabe que é uma filha amada de Deus e Deus tem o melhor para a vida dela, se ela esperar nele. Conheça pessoas, alargue o seu oikos, o seu conhecimento de pessoas, de jovens, de amigos, se relacione. Eu conhecia muita gente e eu queria conhecer mais ainda. Eu não conheço o número de rapazes suficiente para eu fazer minha escolha, não. Quero conhecer mais, deve ter melhor por aí ainda. Tem menina que conhece 5 rapazes, já dali nos 5 ela tem que escolher um já. Como assim?
No universo de 1000, você vai escolher um bom. Mas a verdade, irmãs, é que eu fazia minha lista. Deus, eu quero me casar. Não precisa ser já, não. Pode demorar um pouquinho, que a minha vida é muito boa, solteira. Então, eu quero desfrutar da minha vida de solteiro. Eu viajava, trabalhei em muitas empresas em São Paulo, multinacionais, bancos. Eu sempre tive cargo de chefia, de confiança. Gostava de me relacionar com as pessoas, né? Trabalhava na igreja, em tudo que você possa imaginar na igreja eu fiz. Mas eu queria casar. Um dia, eu falei assim, Deus, o Senhor prepara para mim, ó, eu quero um marido assim. E fiz uma lista do que eu queria nesse marido. E essa lista eu guardei dentro de um livro meu. E imagina o que eu coloquei, né, irmãs? Bonito, cavalheiro, que me ame muito. Tá. Mas sabe o que estava no topo da minha lista? Que seja um homem de Deus, que ame o Senhor até mais do que eu. Olha que eu amo o Senhor, hein, Deus, mas eu quero um que ame muito, muito o Senhor. Porque eu sabia que se um homem amasse a Deus dessa maneira, ele seria fiel a Deus e fiel a mim. Ele me amaria também. Se ele fosse um homem de Deus, ele saberia como é que Deus quereria que ele se relacionasse comigo, como ele me trataria. Então, essa era a primeira condição. Por isso, quando eu era jovem, adolescente e jovem, eu casei meio tarde. Não precisa ser como eu, não. Pode ser mais cedo. Aí, eu olhava, um rapaz, ele podia ser lindo, maravilhoso, rico, poderoso. É crente? É um homem de Deus? Tem vida com Deus? Não. Então, é mulher para mim. Eu não mexia com nada. Por quê? Porque para mim o principal era que fosse alguém que Deus enviasse. E muitas pessoas falavam, Mira, você não tem medo de ficar solteirona? Não tem medo de ficar para titia? Eu titia eu já sou, eu falava, eu já fui, eu sou tia de 2. Eu já fiquei para titia. Eu falava assim, não tenho medo não. Sabe por quê? Porque Deus sabe onde eu moro. Como assim? Você acha que vai mandar lá na sua casa? Aí as meninas falavam para mim, as minhas amigas. Ele vai mandar lá na sua casa, vai bater lá. Eu falei, olha, pode até ser assim mesmo. Olha, eu vim aqui porque Deus me mandou. Se Ele quiser, Ele vai ser assim. Mas eu sei que quando Ele me mandar, eu vou saber. Eu vou saber. Irmãs, tinha cobrança na minha escola, porque eu me relacionava muito com todo mundo. E o pessoal da escola, os rapazes da escola, todo mundo, né? Era muito assediada. E eles implicavam. Por que você não namora? E era um monte de flerte, aquelas coisas. E eu, não, está lá na minha, não queria... Não é crente, ainda mais... Aí um dia me pressionaram lá numa reunião da escola e eu disse o seguinte, para mim, vocês podem namorar com quantos rapazes vocês quiserem, mas para mim, não, eu quero um homem para ser o meu marido, o meu esposo, e esse eu quero que seja escolhido por Deus, não por mim. E eles ficaram assim, nossa, é assim? É. E depois muitos vieram falar, sabe que eu admiro você? Puxa vida, eu queria ter uma mulher que pensasse como você. Eu queria achar uma mulher, uma esposa que pense assim como você. Sabe, irmãs, é assim que você deve fazer quando você for pensar em casar, se você é solteira. E se você não teve essa oportunidade, saiba, Deus vai transformar o seu marido através da sua vida. Vai sim. O propósito de Deus é que a mulher seja tratada com amor, com sensibilidade, com dignidade. Nós temos visto muitas mulheres sofrendo muito, é verdade. Sofrendo abusos, sofrendo coisas terríveis, injustiças. Homens sem Deus têm abusado da sua autoridade e mulheres têm sofrido. Mas Deus ama a mulher, ama e Ele valoriza a mulher.
Antes da vinda de Jesus, as mulheres eram menosprezadas, eram desconsideradas, elas não eram nem contadas. Você pode ver nos textos bíblicos, na multiplicação dos pães, né? Quantas pessoas tinha lá, quando Jesus multiplicou os pães? Tinha mais de 5.000 homens, mulheres e crianças, né? Mas eram homens, mais de 1.000 homens, porque as mulheres não eram contadas. Não eram contadas, elas não tinham voz, elas não poderiam falar nada, testemunhar nada, nada. Então, o Evangelho de Jesus veio para resgatar a mulher, para elevar a posição da mulher. Onde o Evangelho de Jesus chega, a mulher é elevada, é valorizada. E no cristianismo, as mulheres tiveram muito, mas muito mesmo, para fazer. Para começar, a ressurreição de Cristo foi presenciada por uma mulher. Jesus apareceu primeiro para uma mulher. Então, as mulheres foram muito valorizadas, e todo o Novo Testamento você vai vendo casas sendo abertas por mulheres, cooperando no ministério de Jesus, de mais diversas formas, e com os apóstolos. Então, as mulheres são responsáveis por ampliar o Evangelho de Jesus, por alargar o reino. E eu fico olhando aqui, irmãs, é poderoso olhar para vocês. Sabe por que eu vejo? Eu vejo um exército de mulheres que podem fazer uma diferença incrível neste mundo. Meu Deus, glória a Deus pela sua vida. Eu tenho certeza que aonde você chegar, o Evangelho chegará através de você e fará transformação em muitas mulheres, milhares de mulheres. Eu creio nisso, irmãs. Então, pode ser até que, em alguns momentos, na sua casa tenha havido inversões de papéis, mas que a partir de hoje, você peça a Deus para que haja mudanças na sua casa, para que você possa agir de forma diferente, né? Se submetendo à autoridade do seu marido, respeitando, honrando. No contexto da igreja também, a mulher deve estar sujeita aos líderes, sujeita à liderança, mas isso não significa que nós não possamos ter dons. Todas nós temos dons. Deus tem derramado dons espirituais sobre cada uma, e todas nós podemos ser extremamente usadas no reino de Deus, na igreja do Senhor, né? Nós estamos vendo mulheres pregando, mulheres pastoras, mulheres líderes, mulheres professoras, mulheres líderes de ministério de louvor. Deus, Ele abre as portas para que nós possamos ser usadas em todas as áreas. Amém? Glória a Deus. E nós podemos também respeitar o nosso marido, mesmo diante dos desafios. E isso fala de sustentar a autoridade dele, reconhecendo a sua autoridade, né? A serpente enganou a mulher, levou ela para tirar a autoridade do homem, mas Deus já nos resgatou através de Cristo, amém? Então, nós vamos tomar uma posição diferente. Nós vamos reconhecer que nós somos filhas amadas de Deus. E como filhas amadas de Deus, nós somos filhas de Sara. E vamos agir como ela, confiando no Senhor. Quando Abraão colocou-a numa situação difícil, quando indo para o Egito, ele viu que Sara era linda. Irmã, Sara era linda. Ela tinha uma unção de beleza. Eu sempre falo assim: Deus, me dá unção de Sara, de beleza, Senhor. Senhor, me dá unção de Sara. Eu acho que Ele está me dando. Eu creio nisso. E aí, eu falo, quero longevidade, quero vitalidade. Porque, irmãs, ter um bebê com a idade de Sara, não era só uma jovialidade externa, era interna, era uma unção sobrenatural.
E eu creio que todas nós podemos ter uma unção sobrenatural de Deus também nessa área. Né? Termos longevidade, termos saúde, sermos belas. E Sara era tão linda que Abraão ficou preocupado. Falou, nós vamos chegar no Egito, eles vão me matar para poder casar com você. Então faz o seguinte, você fala que você é minha irmã. Ela era meio irmã dele, porque eles eram de famílias próximas, né? Ela era filha do mesmo pai de Abraão, mas não era da mesma mãe. E naquela época, naquele contexto cultural, podia se casar dentro desse contexto cultural da família, mas não irmãos, né? Mas ela era meia-irmã de Abraão. E, chegando lá, ela se submeteu a isso. Falou, ok, já que é para livrar sua pele, meu amor, já para você não morrer, eu faço isso. Mas imaginem, irmãs, imagine o que Sara sentiu sendo colocada pelo próprio marido naquela situação. De ir para o palácio, o rei quis que Sara fosse sua esposa, e ela ser levada ao palácio para se tornar esposa de um outro homem, pelo seu próprio marido ter pedido. Como você se sentiria? Mas Sara, a palavra fala que ela confiou no Senhor. E o Senhor entrou em providências com ela. Ela sabia, Deus vai falar, Senhor, olha a situação que eu estou aqui. Senhor, eu não quero dormir com esse homem. Eu amo meu marido, mas eu não quero que ele seja morto, por isso eu aceitei estar aqui. E Deus entrou com providência e mandou doença, quase destruiu a casa do rei. E o rei falou, meu Deus, por que você não falou, Abraão, que ela era sua esposa? Aí ele falou, eu tive medo que você me matasse. Ele não só não matou Abraão, devolveu Sara para Abraão, ainda deu várias coisas para Abraão, porque Deus entra com providência em nosso favor, quando nós confiamos nele. Então, o respeitar e honrar não é fraqueza, irmã, mas é sinal de força espiritual e confiança no Senhor. Eu quero que você saia daqui sendo uma mulher que confia no Senhor, em toda e qualquer situação adversa que você estiver vivendo. Deus está vendo. O Senhor chora com você, o Senhor te ama, e no kairós dele, no tempo dele, ele fará o grande milagre que você espera. Eu quero que você reflita nesse momento. Sara foi um modelo para nós. O mundo não pode ser modelo para nós, em termos de convivência conjugal, em termos de um relacionamento de homem e mulher. O mundo não tem esse modelo, porque não conhece a verdade ou despreza a verdade. Então, a pergunta é, eu tenho escolhido honrar e respeitar o meu lar, mesmo quando é difícil? A minha fé está me ajudando a ser submissa como um ato de confiança no Senhor? Eu tenho dado lugar ao medo, ao temor, ou eu estou firmada na palavra como Sara? Deus quer que você tenha um novo modelo, um novo comportamento em relação ao seu esposo. Eu sei que você será surpreendida ao fazer isso. E se a sua fé não está te ajudando a ser submissa, que você seja renovada na sua fé, que a sua fé seja triplicada, quadruplicada, quintuplicada, para que você confie nele, confie no Senhor, e você possa se submeter também ao seu esposo. E que todo medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo seja expulso da sua vida. Seja qual for o medo, medo de ficar sozinha, medo de ser abandonada, medo de passar necessidade, medo de não conseguir as coisas, medo de não conseguir criar seus filhos. Qualquer medo seja expulso em nome de Jesus, pelo poder da fé no Senhor.
eu tenho certeza que você será grandemente abençoada. O seu lar será abençoado, a sua casa, os seus filhos serão abençoados. As suas próximas gerações serão abençoadas no Senhor. Aleluia. Eu quero convidar você a ser uma mulher que agrada o coração de Deus, como Sara agradou o coração de Deus. Com certeza Ele trouxe você para essa conferência. Não foi por acaso. Não foi, irmã. Você está nessa conferência para mudar a sua trajetória e para mudar toda a sua descendência, porque você será modelo para as suas filhas, para os seus filhos. E eles serão modelo para outros. E isso será perpétuo. Amém? Você poderá desenvolver o seu papel de mulher cristã onde você estiver. E muitas mulheres vão querer saber qual é o segredo para você ter um lar tão abençoado e feliz. Deus está levantando hoje aqui um exército de filhas de Sara, que vão gerar mulheres de outras filhas para Deus. Milhares de filhas para Deus, muitas filhas para o Senhor, com um propósito certo, com atitudes certas para a qual elas foram criadas. Mulheres de fé que edificam, que honram e vivem com propósito para a glória de Deus. Amém? Faça essa oração comigo. Senhor, nós te agradecemos pelo grande exemplo de Sara, uma mulher que escolheu confiar em Ti, mesmo diante de desafios. Ensina-nos a viver com honra, respeito e submissão que brotam de uma fé genuína. Eu quero ser uma filha de Sara, corajosa, temente a Ti, confiante no Teu cuidado. Abençoa o meu lar, o meu casamento, o meu futuro casamento, a minha família, o meu coração, que eu possa Te agradar com todas as minhas atitudes. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor com essa música. Você que pode, se coloque de pé no seu lugar. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nessa tarde eu profetizo sobre a vida dessas irmãs, que elas serão mulheres conforme o Teu coração, filhas de Sara, Senhor, honrando, se submetendo em amor aos seus esposos, que os seus lares, Senhor, sejam conhecidos pela paz, pela harmonia, pela vida de Deus que reinará em cada um deles, Pai. Deus, eu abençoo as suas gerações futuras com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Que toda mentira do diabo seja tirada da mente, do coração das tuas filhas, Senhor, e que elas possam saber que elas foram chamadas para serem felizes, abençoadas, prósperas e terem um lar, Senhor, que manifesta a Tua glória, o Teu poder. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que todo relacionamento quebrado seja agora restaurado. Todo lar com conflito seja, Senhor, transformado pelo Teu poder, pela Tua graça. Senhor, que cada uma de nós voltemos para os nossos lares transformadas, com a nossa mente, com a mente de Cristo, dispostas a fazer a Tua vontade, a cumprir o Teu propósito nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe, amadas. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus pela sua vida.